Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esses momentos com você, com sua família, que curtem o programa, que acompanham e, mais do que isso, né, que interagem com o programa, que comentam, que dão as suas observações, que transformam, na verdade, o lugar onde você nos assiste ou até as redes sociais numa extensão do nosso debate. Inclusive lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, temos aqueles telespectadores que são fiéis nos comentários. Sempre que a gente faz uma postagem, é só esperar um pouquinho que chega ali o comentário daquele irmão, daquela irmã que nos acompanha fielmente. Fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participa dessa construção do Vejam Só. É o que eu reforço sempre aqui, praticamente todos os dias. A ideia é fazer, a partir das provocações que são colocadas aqui no programa, que você que nos assiste pense sobre o assunto, estude, se aprofunde, pesquise, leia nas escrituras sagradas, procure outras fontes e forme realmente o seu conhecimento sobre o tema, tá bom? Inclusive, vou colocar aqui para você também o meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. É mais um canal, é mais uma possibilidade para a gente conversar um pouquinho sobre essas temáticas que nos unem, né? Ligadas à teologia, às escrituras sagradas. Manda lá sua mensagem, sua dúvida, seu questionamento. Sempre tem alguma postagem referente também aos bastidores do programa e recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Chega por lá que tem sempre alguma coisa legal para você curtir também, tá bom? Tô esperando a sua mensagem. Vou apresentar os convidados e, na sequência, colocar o tema que é muito atual, super relevante, que vale muito a pena a gente parar e pensar sobre o assunto, principalmente para evitar problemas nas nossas vidas e também para auxiliar quem sofre com isso. E é uma temática que, dentro das nossas igrejas, ainda é um pouquinho relegada a segundo plano, às vezes deixada de lado. Às vezes é um assunto que não é abordado claramente, abertamente e que precisa ser. Nós vamos abrir espaço aqui no Vejam Só para fazer, tá bom? Quem vai nos ajudar nessa caminhada a responder uma pergunta muito interessante e difícil é a pastora Giane Lima. Ela que é ministra da Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Adoração. Pastora Giane, obrigado por aceitar o nosso convite e retornar ao programa. É sempre uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado. Boa noite a todos. Um prazer também estar aqui, Zeca, com você mais uma vez. E num tema, né, que é bem atual e que tem, às vezes, vamos falar, muitos tabus, muitos medos, porque é tudo muito encoberto. Quando vem à tona alguma situação, é tudo escondido e que a gente precisa se falar, porque precisa ter um movimento até das próprias igrejas para ajudar, porque eu acho que há soluções para apresentar diante desse tema que as famílias, né, estão sofrendo, né, com tantas situações que ainda há soluções para ser resolvidas, sim. Sem dúvida, é muito claro a ação do inimigo nessa célula, né, da família, que é a principal, que é defendida pelas escrituras sagradas desde o início, desde a criação, e que o inimigo, obviamente, procura destruir, e esse é, infelizmente, uma das armadilhas que ele utiliza e que muita gente tem caído. E eu acho importantíssimo a igreja lançar luz sobre esse assunto. Precisa jogar isso às claras, abertamente e falar sobre o assunto. E nós vamos tentar fazer isso hoje. Espero que a gente consiga caminhar bem no assunto. Mas antes de entrar na polêmica, vou pedir as informações da igreja para a irmã também, por favor, o endereço certinho, dias e horários assim das principais atividades por lá também, por favor, pastora. Nós estamos lá na Igreja Assembleia de Deus, né, a DTA, na Vila São Francisco, na rua João José de Queiroz, 427, na Vila São Francisco. Às segundas, com um culto maravilhoso, o culto do poder, onde nós estamos lá orando pelas mulheres, pelas famílias, né, às 19h30, e às quinta-feiras, com culto de libertação. E aos domingos, o culto da família, junto com o pastor Gilmar Lima, meu esposo, pastor presidente, recebendo todos lá, para, no nome do Senhor, glorificar a Deus. Estão todos convidados. Amém. Então aí também as informações da igreja, nós vamos deixar o contato da pastora Giane, o contato da igreja à sua disposição durante todo o debate, tá bom? Mas se você não anotar, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. Eles vão estar disponíveis também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só.
só chegar por lá que vai estar tudo direitinho para você. De novo, minha irmã, obrigado pelo carinho. É um prazer. Muito bacana. E o Vejam Só também recebe nesta oportunidade, ele que é um parceiro aqui do Vejam Só, nos ajuda demais, contribui e colabora muito com o programa, o psicólogo clínico e palestrante Jimmy Magalhães. Jimmy, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente, contribuindo com o programa. É sempre uma alegria reencontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho com o irmão também. Uma ótima noite. Graça e paz, Zeca, graça e paz a todos, graça e paz, pastora Giane. É sempre um prazer estar aqui no Vejam Só e sempre elogiando as temáticas propostas pela excelente produção. Como a pastora bem disse, um tema que tem que ser jogado luz, temos que falar. E que bom que tem esse veículo, esse canal para acessar essas famílias aí. E hoje, Zeca, estou muito feliz aqui, viu? Que hoje eu faço minha acompanhada da minha digníssima esposa. Primeira vez que ela está aí. A irmã Patrícia está aqui nos bastidores, já aproveitando em nome dela. Estamos aí na semana do Dia das Mães, né? Saudando Sim. todas as mães no domingo. E eu tenho certeza que será hoje um programa de muito aproveitamento, um programa para a família, para a igreja brasileira e para a sociedade, né? Que nós estamos falando de tudo isso daí. Quando traz um tema como esse, estamos abrangendo todas essas pessoas, Zeca. Sem dúvida nenhuma. Importantíssimo, vale a pena a gente falar e jogar luz nessa temática também. Jimmy, nós vamos deixar os contatos do irmão à disposição de quem nos assiste. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão nessa área da psicologia, como palestrante, quiser levar ele na sua igreja, os contatos vão estar à sua disposição para contactá-lo também. Mas eu vou pedir só a referência da igreja que o irmão congrega para a gente também, por favor. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do Itaim Paulista, pastor Paulo e sua esposa, um abraço. Um abraço especial também ao pastor Wellington Júnior, nosso pastor presidente da Convenção Geral e sua família. Estamos ali no Itaim, na rua Capitão Eugênio de Macedo, 160, aguardando vocês lá, né? E também no Núcleo Revivere, que é a clínica que nós temos ali para atender as pessoas em diversas áreas, Zeca. Boa, é benção e é um trabalho que a gente também tem que valorizar demais. E eu repito aqui diversas vezes no programa, essa ação multidisciplinar do Espírito Santo. Ele vai atuar na sua vida de maneira sobrenatural e utilizando também o conhecimento, a ciência, porque todo conhecimento vem de Deus. E a área da psicologia é fundamental nessa instrumentalidade do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, pare com essa coisa de preconceito. Procure um psicólogo. Amém. Vai te ajudar demais. Ah, mas eu não tenho doença nenhuma. Não tem problema, eu também não tenho. Estou lá na minha terapia. Toda semana eu estou lá. Porque a gente precisa, e de fato precisa. E cuidar da saúde mental é fundamental. E nós vamos falar aqui de casal, terapia de... tem inúmeras ferramentas. Vale a pena, tá bom? Vai lá e procure também aí o seu psicólogo de estimação. Vai ser bem isso. Boa. Vamos colocar aí na tela o tema que nós vamos abordar hoje. E a pergunta que a gente coloca é a seguinte. É possível descobrir, assim, na época do namoro, que é uma preparação para o casamento, para esse relacionamento sério, estável, descobrir que o homem é violento, que o homem tem atitudes, ou algumas atitudes, fala, alguma prática que vai indicar essa violência. E por que a gente coloca essa temática? Recentemente, o governo baixou um decreto, né, uma lei, colocando as delegacias da mulher em atendimento 24 horas. E exatamente por quê? Porque você tem uma necessidade urgente dessa demanda de casos. Eu separei aqui alguns números. Por exemplo, no Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. Cada 4 horas. Ou seja, imagina que o dia tem 24 horas. Dentro desse período aí, a cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência. E a violência não espera. Imagina só uma delegacia fechada, a mulher foi agredida fora desse horário. Onde que ela vai procurar socorro e atendimento? Então, é um tema urgente, precisa ser falado e precisa ser, de fato, discutido. E a gente quer abrir esse espaço para fazer isso, tá bom? Então, como é padrão aqui no programa, os meus convidados vão responder a nossa pergunta tema. Eu vou abrir a oportunidade para você participar também e depois nós vamos colocando alguns outros questionamentos sobre essa temática da violência, no caso aí, né, doméstica, já que envolve o relacionamento amoroso. Pastora Giane, é possível, na época do namoro, descobrir que o homem será violento? Sim. Há muito sinais, né? Em algumas situações, a convivência com a família na época do namoro
as atitudes no meio da família, da pessoa, dá para você identificar algumas coisas. Só que algumas outras também, acho que as pessoas se tornam violentas, ela não é. Ela acaba, algumas mudanças de comportamento vêm depois através do casamento. Mas há sim como identificar algumas no meio familiar, se a pessoa é agressiva, como que ela trata a família, se ela é amorosa, se ela é um pouco mais, fala mais com grosseria, como que ele trata a mãe, como que trata um pai, se briga muito com os irmãos. Porque tem, dentro do próprio convívio familiar, você começa a ver algumas coisas. Porque assim, eu brigo com meu pai, com a minha mãe, eu não vou brigar com a minha esposa. Quando eu casar, eu não brigo com meu esposo. Não, ali já tem um sinal de como vai ser o marido, né? E ali já tem uma característica. Até as pessoas dizem assim, quer saber como vai ser seu esposo? Olha como que ele trata a mãe dele, né? Sim. As pessoas costumam falar assim, olha, como ele trata a mãe dele, ele vai tratar você. Então, já é uma maneira dali a esposa, a namorada, ali observar já como que é o tratamento daquela pessoa, porque a pessoa não vai ser boazinha, uma máscara constantemente, né? Toda vez que você estiver ali, você vai estar observando como que é esse tratamento. Sem dúvida nenhuma. E nós vamos entrar depois em algumas questões práticas também de comportamento, de ciúme, de olhares, de toque, algum tipo dessas indicações que podem acontecer também. Mas, Jimmy, é óbvio que a psicologia traz uma contribuição muito importante nesse aspecto, já que nós estamos aqui num jogo de observação. Ainda que a pessoa tente esconder algumas coisas. Mascarar, né? Mascarar, exatamente. O outro lado pode, de alguma forma, perceber por algumas atitudes. É possível, na época do namoro, fazer essa descoberta? Zeca, é possível. E aí eu te explico por que nós não vemos. Por que as pessoas que estão namorando não observam? Vamos pontuar que todo início de namoro, ele é composto por um grande número de paixão. A paixão, a neurociência vai dizer que é um estado temporário de demência. Na paixão, a pessoa não entrega, na paixão ela fica sem comer, na paixão ela vai dormir poucas horas para ficar conversando. Sim. E como que eu não consigo identificar dentro de um namoro que o meu companheiro ali, o meu namorado, o futuro esposo, tem características que identificam que será um possível marido agressor, um possível marido não somente agressões físicas, mas verbais, psicológicas. Por que eu não consigo identificar? Uma das questões é a paixão. Outra das questões para as igrejas brasileiras também é o tempo de namoro, Zeca. Hoje tem namoros muito curtos. Sim. Então, se eu tenho pouco tempo, como que eu vou conhecer alguém com pouco tempo? Eu tenho um pastor que foi meu pastor antigo, o pastor Écio José dos Santos. Um beijo, um abraço para ele, para a irmã Cimeia, que é psicóloga também. Mas ele usava uma frase assim, você quer conhecer uma pessoa? Come 1 quilo de sal com ela. Então, é necessário, dentro do namoro, tempo para identificar esses possíveis sinais que auxiliam. E hoje aqui, esse tema é um tema de caráter preventivo, Zeca. Sim. Que nós estamos agindo na prevenção. Se todo namoro fosse impetrado de prevenção, de características, de olhares, de observações, nós teríamos menos problema nos casamentos lá na frente. Acontece que hoje está acontecendo o contrário. Casa-se e depois a gente vê o que vai acontecer. Casa-se e depois a gente vai ver as características. Por quê? Por causa disso tudo muito rápido. Mas é possível, sim. Nós vamos abordar hoje alguns pontos, como identificar isso e o que fazer. Que às vezes a gente identifica, mas não sabe o que fazer. Né? Mas é possível, sim. É possível, às vezes, até pessoas de fora ver isso. Familiares, pastores, líderes, conseguem observar e com uma determinada cautela até propor para falar, mas se a pessoa que está ali está envolvida, Zeca, num quadro de paixão, no estado de paixão, emocional de paixão, ela vai ser muito difícil ouvir o que estão falando para ela. Sem dúvida. Inclusive, vale até um alerta que a nossa perspectiva aqui, a nossa proposição parte do seguinte princípio. Nós não estamos falando de um namoro entre uma mulher cristã e um homem que não professa a fé cristã. Nós estamos falando de um namoro dentro da igreja, que infelizmente acontece demais e que às vezes esses sinais, esses alertas não são nem visualizados por conta da paixão e infelizmente em alguns casos
porque a própria igreja acaba, vou usar um termo aqui mais popular, passando um pano. Ah, não é bem assim, não, nós vamos falar aqui. E às vezes acaba tendo alguns problemas nessa questão, tá bom? Então, é óbvio que se você vai namorar alguém que não professa sua fé, você pode ter diversos problemas, entre eles essa da violência, entre outros. E dentro da igreja, via de regra, isso já é uma questão que é alertar. Falar, olha, vai ter problema. Mas quando você namora pessoas que professam a mesma fé, às vezes essas questões ficam encobertas, tá bom? Então nós vamos partir desse princípio, tá certo? De um namoro já certo, que a igreja aprova, que tá todo mundo bem definido ali, que a gente pode partir para outros passos, tá bom? Deixa eu colocar aí para você também a nossa enquete, que você localiza lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Eu quero saber a sua observação sobre a temática que nós vamos abordar na noite de hoje, tá bom? E a enquete que a gente colocou é a seguinte: quais sinais indicam que um homem pode ser violento? O que você aí em casa observa e tem como esses sinais da violência do homem? Primeira opção, comportamento controlador e possessivo. São os principais sinais. Segunda opção, explosões de raiva sem motivo aparente. E a última opção é nenhum sinal é um indicador definitivo. Afinal de contas, isso daí pode mudar bastante. Então vai lá, escolha uma das opções, vote e na postagem seguinte você justifica a sua escolha, colocando ali em rápidas palavras o porquê que você escolheu uma dessas opções, tá bom? Nós vamos tentar durante o programa colocar essas observações aqui para a gente poder comentar também e falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, espero a sua participação e contribuição. Tá bom? Pastora, o Jimmy até falou aqui de uma orientação, às vezes do pastor ou de algum familiar que observa algum problema e eu vou colocar aqui entre aspas, se intromete nesse relacionamento. Tem um ditado popular que é muito famoso, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como é que o pastor vai fazer? É possível o pastor, ou a pastora, né, no seu caso, interferir nisso, agir de maneira preventiva? Eu imagino que a irmã já fez muitos aconselhamentos. Como é que isso é recebido? Quando você dá uma negativa, a pessoa, na verdade, tende a ficar mais afim daquela outra pessoa. Como é que funciona isso? Por favor. O mais difícil nos dias atuais é que eles têm tentado os jovens resolverem as situações dele isolados, sozinhos. Então, quando eles vêm chegar até nós, já está no extremo, né? Que a menina está sufocada, porque ele não quer que eu fique com a minha família, não quer, olha meu celular, vem aquele extremo, com quem você está falando, com quem... Então, essa situação do controle... Aí a pessoa começa a ficar sufocada e o namoro começa a passar por alguma situação de abalo por conta da agressividade de controlar. Você não vai falar com a pessoa, você não vai estar com essas pessoas. E aí a jovem começa a sentir acuada já no próprio namoro. Só quando eles vêm chegar, já está muito avançado. Então, eu acho que isso deveria ter um ensino já de namoro, né, nas próprias igrejas, porque a gente hoje não prepara mais os jovens para uma orientação, a parte da psicólogo, né? As igrejas, acho que nos dias de hoje atuais, antigamente não tinha essa necessidade, mas acho que nos dias de hoje a igreja tinha que ter palestras com os jovens, como ação sobre a internet, sobre relacionamento, tá passando por algum problemas, o que a gente pode resolver? Porque quando eles vêm, eles já estão brigando, já está agressivo, já tomou o celular, já falou assim, com quem você está se relacionando? Você está comigo e está com outra pessoa? Já vem esse avanço de agressividade que eles mesmos não estão mais suportando. E isso eu acho que poderia ter alguns ensinos hoje que poderia melhorar essa situação, de você até, a jovem chega e fala assim, não, eu não quero mais namorar com ele. Ele é muito bom, mas ele é agressivo. Então, nem chegou, né, só por conta de controles, que hoje é a parte das redes sociais, celular, né, porque, por que você mandou mensagem? Por que você mandou para essa pessoa? Por que você falou isso? Isso já gera briga e agressividade. Então, nem concluir um casamento. Eu acho que isso poderia ter... nós estamos passando por uma nova
situações de internet, de novo para os jovens, que eles mesmos estão sabendo administrar. Para nós, às vezes, até para a gente é difícil, né? A gente está aprendendo agora. Acho que para eles também deveria ter essa orientação a mais no currículo de dentro da igreja nesse caminho. Antes de ouvir o Jimmy nessa questão aí de alguém se intrometer no relacionamento, a gente vê nas igrejas, pastora, muitos trabalhos, principalmente para casais. Isso é um ministério que praticamente todas as igrejas têm. Mas, de fato, Para namoro, então, não tem. Por que não tem. Que a gente não se preocupa com isso? Então, acho que assim que a gente acha assim que quem precisa são só os casais. Só que já começa o relacionamento errado, porque vão casar brigados, né? Quantos casamentos meu marido celebra muitos casamentos, aí o pessoal, o casal um dia, a gente brigou, a gente discutiu, não, mas depois vai casar, resolve, depois eu resolvo com ela, não, tem que resolver antes, porque tem coisas que não vai, não, depois que ela for minha, ele for meu, não, tem que resolver agora, antes do casamento. Então, acho que esse antes do casamento, teria que nós investimos, né, nessa área. Tanto é que a gente não tem investimentos. Ou é o jovem servindo a Deus, ou é os casais que já estão casados. Mas e quem vai casar? Sim. A gente não tem. Assim, pouquíssimo. É raro. Poucas igrejas que trabalham nesse tipo de ministério. Jimmy, vou pedir o seu comentário para 2 sábios ditados populares. Eu vou começar com esse daqui que a pastora falou, que depois que casar, muda. Não, depois que casar ele muda. Depois que casar ela muda. Muda mesmo depois que casar? Não muda, né, Zeca? Como que alguém vai mudar após o casamento? As pessoas, elas mudam para pior. Então... Se revelam mesmo. Se revelam. E aí nós vemos, tem um ditado que você falou, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Da onde vêm essas pessoas que estão se relacionando dentro da igreja? Vem de uma sociedade. E aí nós temos que pontuar que nós temos uma sociedade extremamente machista. E quando essa sociedade é dentro da igreja, de uma cultura judaica cristã, infelizmente ainda existe um número muito grande de uma cultura machista dentro da igreja. Então, o homem falar mais alto com a mulher, o homem se impor, às vezes é sinal até de comando. Erroneamente, pegando alguns versículos para justificar isso, longe disso, por que isso não acontece? Né? Então, essa sociedade é machista. Então, esse namoro, esse rapaz que está namorando, ele vem de uma sociedade, ele tem uma família. Então, vamos chegar aqui, para até chegar num ponto de um namoro cristão com uma pessoa cristã ali. Então, ele vem ali. E aí, ninguém quer se meter, ninguém quer falar nada, cada um com seus problemas. E nós criamos o quê? Por isso você falou assim, tem ministério de casais hoje, Zeca. O que mais tem, quem trabalha com casal, a agenda é cheia de palestras, porque não dá, a demanda é muito grande. Muito poucas pessoas preparadas para fazer isso. Tem cursos para isso e está ali porque ninguém não se especializou. O que nós vamos falar para os casais? O que nós vamos falar para os jovens? Palestras de jovens, curso para casados, para casar de noivado. Né? Eu cheguei a frequentar curso de noivado com a irmã Patrícia. Chegamos a frequentar e ali todo o curso de noivado entravam, por exemplo, 6, 7, 8 casais. Daqueles casais, Zeca, 2 ou 3 desistiam do noivado, o casamento. Sim. E isso que é um curso bom. Claro, namoro bom, aquele namoro que acontece em todas as situações, como se fosse um test drive para a vida real. Então, assim, vocês brigam muito no namoro. Talvez seja um casamento sem briga, porque já se conheceram tanto, já aprenderam tanto ali. E essas brigas, não estamos falando de agressões, de violência, estamos falando de trocas de ideias, de opiniões diferentes, que é super normal. São 2 pessoas de culturas diferentes, que aprenderam famílias diferentes. Então, o conflito ele vai existir. O que não pode existir é o confronto. Então, o conflito vai existir, famílias diferentes. Um gostava de fazer uma coisa, outro outra. Então, a igreja hoje, ela tem que se especializar para isso, tem que abrir o seu olhar, porque trabalhar com jovens, trabalhar na prevenção, Zeca, é menos casais nos gabinetes pastorais, é menos divórcio, é menos famílias atendidas. Então, assim, a gente está trabalhando lá, sendo que a gente podia trabalhar aqui atrás. Verdade. Então, nós precisamos abrir o olho para isso. Essa temática é muito importante, né? Sabe por quê? Porque, infelizmente, temos dados, temos pesquisa que nos envergonham. Se você colocar no seu
navegador de pesquisas, colocar assim, número de violência doméstica entre os cristãos, você vai chegar de 40%, Zeca. E esse número não é fidedigno, que muitas não denunciam. Sim. Então, nós vamos pensar em quase 50%, 60% de realidade das nossas igrejas que existem isso. Nós não estamos supondo, nós não estamos inventando, nós estamos hipotetizando. Então, quando o programa traz uma temática, o que eu devo fazer no namoro para identificar, para evitar que esse número aumente lá na frente? Sim. E esse programa está trabalhando isso nesse sentido hoje. Exatamente, né? Nessa questão da prevenção mesmo, da gente poder observar algumas coisas. E aí, para a gente caminhar, otimizar o nosso tempo, que passa muito rápido, pastora Giane, doutor Jimmy, eu queria entrar em algumas questões práticas. A doutora falou da questão do controle assim, do celular, nós vamos chegar lá também, mas eu queria começar com essa questão do controle, principalmente do papel da mulher na sociedade, que infelizmente é uma polêmica muito grande, porque de fato a mulher ganhou muito espaço na nossa sociedade. Sim. Ela rompeu barreiras que antes existiam e que hoje ela não tem mais. Então ela trabalha, ela estuda. Em muitos casais elas são completamente independentes. Então essa questão da dependência financeira já não existe mais também. E me parece que muitos homens, com algum aspecto agravante dentro das igrejas, não conseguem lidar bem com isso. Esse aspecto de barrar estudo, barrar trabalho, pode ser um item a ser observado mais atentamente, pastor? Em partes, como o pastor Jimmy disse, há muita parte do machismo hoje em dia. Então, a gente sabe que existe ainda homens hoje que falam, se eu vou casar, quando casar comigo, não vai trabalhar, não vai estudar. Tem homens ainda colocando esse tipo, né, de objeção no seu casamento. E outros, não. Mas a questão hoje, muitas mulheres não aceitam. Então, ela fala assim, não, tudo bem, ele colocou isso, mas quando a gente casar, que eu amo ele, quero estar com ele, eu vou fazer minha faculdade, eu vou trabalhar, mas depois que a gente casar, eu vou falar a verdade. E aí se torna aquele campo de guerra, porque casaram com um acordo, e só que depois que casou, ela realmente falou, não, quero casar com você, mas meu sonho é esse, meu projeto é esse. E se torna as brigas. E hoje a gente sabe que a mulher tomou esse campo, né, de ir a sonho, né, de realizar sonho. E muitos dos homens acham assim, que vai se diminuir, que não deve. Nós colocamos isso no nosso casamento e hoje você quer trocar, você está passando por cima de mim. Não é nem passar por cima, mas é um comum acordo de hoje mudar a situação. Lá atrás eu concordei com você, mas agora a gente vê a necessidade. Né? A gente vê hoje em dia quantos lares, se a mulher trabalhasse os dois, a situação financeira seria melhor. O recurso para comprar um bem, algo, né, para a família. Então, assim, se os dois trabalhassem, às vezes hoje só o homem trabalhando passa necessidade. Ele tem criança, tem aluguel, tem as suas despesas. Não, mas eu prefiro passar necessidade do que a minha mulher trabalhar, porque se ela trabalhar, ela vai se corromper, o mundo, a nossa família vai desmoronar. E hoje a mulher, ela desafia o homem e vai trabalhar. Porque às vezes ela tem sonho, ela vê outras mulheres conquistando, elas verem outras mulheres se formando, né? Às vezes nem pela competição do salário, mas pela vida familiar, ver melhor, né? Mas às vezes por causa de um acordo que foi feito no início do casamento, sair discórdia e vir até a parte da agressão e a separação por conta desse acordo que foi feito antes do casamento. Sim. E aí, Jimmy, essa questão do controle aí de algumas conquistas, né, femininas e que o homem não vai trabalhar, não vai estudar, isso pode ser um indicador? O primeiro indicador, Zeca, que esse homem é um potencial agressor é o controle do comportamento. Tudo que é o controle exacerbado, tudo que me priva de ser eu, é um sinal que nós devemos ficar atenção. Então, por exemplo, redes sociais, roupas, visitas, ir em casa de familiares. Tem namorado que até controla que casa de familiar a namorada deve ir. Se isso já está no namoro, Zeca, é um sinal muito forte que será um possível agressor.
esse controle de querer dominar é uma espécie de dominância. Ele quer falar, olha, você está debaixo do meu jugo. É uma propriedade, né? Uma propriedade, você é minha. Muito arcaico, infelizmente muito arcaico. Então, essa é uma das características primordial, é esse controle de querer assim, você vai fazer o que eu acho que é melhor para você. Então, não existe os dois. Não existe os dois, ali é um só. Não existe um ajudar o outro, um apoiar o outro. O que você quer fazer? Não é que eu quero para você, mas essa menina, essa moça, ela já tem sonhos dela aqui antes de conhecer isso. E ter família é uma consequência disso. Então, não é só casar, não é só ter filho. Ela tem sonhos pessoais, realizações pessoais, e tem que ser assim, tem que almejar assim, pensar assim. E se esse namorado já me impede de ser eu, se eu tenho que me polir para não ser eu, por que eu estou num relacionamento desse? Que eu não posso ser eu? Que eu tenho que, olha, me moldar agora para ficar perto dele. Eu não posso dar uma risada porque eu sou escandalosa, né? Mas se é isso, não tem uma pessoa que vai ser escandalosa, vai deixar de ser escandalosa, ela vai deixar de ser ela. E aí ela pode até entrar num relacionamento, num casamento, mas vamos começar a ter problemas emocionais de casamentos frustrados, casamentos fakes, que só tem fotos bonitas nas redes sociais, mas de verdade não acontece um relacionamento que é para acontecer. Muitas dessas proibições, ou até de um ciúme exacerbado, nascem da seguinte afirmação: estou cuidando de você. Isso é zelo, é amor. Dá para cair nesse papo, Jimmy? Olha, essa é uma das características também, Zeca, que após a pessoa ser agressiva ou ser mais rígida, ele vem e fala assim, ó, eu fiz tudo isso porque eu te amo. Meio que fosse Deus, né? Que eles pegam a brasa, olha, eu só corrijo quem eu amo, né? Então, ele se põe na posição de Deus. Sim. Não, quem ama não faz isso. Quem ama, respeita. Quem ama, deixa o outro ser quem ele é. Quem ama, entende isso e pode até conversar, olha, não estou gostando disso, não faz sentido, não foi criado assim. Mas, ou outra frase que eles usam muito, Zeca, olha o que você me fez fazer. Colocando a culpa na... E ela se sente culpada. Infelizmente, nós temos um número muito grande de mulheres. Eu trabalho no Ministério Público, um abraço a todos os promotores, as promotoras que trabalham com isso, a Justiça de Saia, que trabalham com isso, e existe um perfil desse tipo de homem. E é isso que nós estamos falando hoje, como identificar, como ver esse perfil. É um ciclo dessa agressão. Primeiro ele se torna agressor, depois acontece a violência e depois é a fase do encantamento, é a fase de ficar bonzinho, de comprar todas as coisas para ela, mas isso vai se repetir. O ciclo retorna. É um ciclo, vai se repetir. E você trouxe um dado da agressão, eu vou trazer um dado um pouquinho pior do que esse. A cada 6 horas no Brasil, uma mulher morre de feminicídio. Sim. Então, nosso programa agora está em 23 horas, 20 e poucas horas. Vamos aproximadamente para 4 mulheres faleceram hoje por vítima de feminicídio. Sim. Então, a igreja, incluída na sociedade, quanto instituição, tem que abordar esse assunto. Eu sei que é indigesto. Sim, sem dúvida. Mas nós temos que falar. Sem dúvida. E aquela questão que vocês levantaram do machismo, ela é tão presente na nossa sociedade que eu tenho quase certeza que se a gente entrar na nossa postagem sobre o programa lá no Instagram, vai ter o seguinte comentário: mas existe mulher que agride o homem também. E de fato existe. Mas o número é tão irrisório, perto da violência que a mulher sofre. As condições do homem tem de se defender. A força da mulher. Exatamente. A Bíblia fala, é um vaso mais frágil. Sim, que precisa tem que ter um olhar, é diferenciado. Exatamente. Não dá para comparar a força de uma mulher com a força de um homem, as possibilidades de defesa. É só, como a gente falou, um reflexo do pensamento machista da nossa sociedade. E sempre que a gente fala isso, aparece esse tipo de comentário e vai aparecer. Daqui a pouquinho ele vai estar lá, é só a gente esperar. Pastor, eu queria que a irmã falasse um pouquinho dessa questão do ciúme também, que eu levantei aqui com o Jimmy, e que é, via de regra, uma afirmação que sempre surge nessa questão da violência. Mas não é ciúme, é cuidado, é zelo e tudo mais. Até que ponto é perigoso cair nessa conversa? Então, em partes, como o pastor Jimmy disse, a paixão parece que deixa a pessoa um pouco cega, né? Então, eu creio que a maioria das mulheres, ela tem aquele sonho do casamento. É difícil uma mulher não sonhar com casamento. Então, ela quer ser feliz. E nos dias atuais, a gente sabe que está muito difícil se casar.
E tem muitas mulheres que às vezes submete a ver até essas falhas. Ah, por conta de Sim, medo de ficar solteira? Medo de ficar solteira. Então, o que acontece é o quê? Às vezes, até a própria família fala assim, ó, não fica escolhendo muito, não fica colocando defeito. Sim. Mas não é um aspecto, inclusive, que ganha força dentro das igrejas? Sim, porque a igreja, hoje, né, vamos dizer, você não pode, vai ficar sem casar? Ele tem um defeito. Já passou, já foi noiva de fulano deixou porque é possessivo. Não, mas comigo não vai ser possessivo, ele vai casar comigo, ele vai melhorar. Se você escolher, esse daí tem geralmente na igreja o pessoal tem aqueles comentários. Filho de fulano, esse daí não tem muita indicação para casamento. Não, mas eu prefiro ficar com ele do que ficar sozinho. Então, às vezes, você dá até um conselho, dá já do histórico da pessoa, ou de um sinal que a pessoa dá, mas a pessoa fala, não, mas eu vou arriscar, porque foi só lá no passado dele, hoje ele não vai ser mais. Então, às vezes, a pessoa já tem esse histórico. Aí, quando começa a vir os casos, as situações, mas falo lá, não, mas ele vai mudar, arrisca o casamento. A família, às vezes, fala assim, até fala assim, todo mundo das suas irmãs já casaram. E você? Você fica escolhendo? Você que está colocando defeito? Mas com seu pai, eu também passei isso. E às vezes até a própria família empurra a pessoa para uma pessoa que não é até uma indicação para casamento. Porque eu não vejo, nem todo mundo é preparado para o casamento. Né? Às vezes as pessoas têm um histórico já de ser agressiva, ser possessa, e a jovem empurrada pela família ou pela igreja, fala assim, você não vai casar não? Que as coisas vai ser, nossa, você ainda está solteiro, suas amigas todas já casaram, e é o sonho da mulher, e acontece o quê? O primeiro que aparece acaba se casando. Né? E assim, se torna frustrada por causa do quê? As pessoas que estão à volta, não porque é o que ela idealizava, mas por causa que as pessoas ficam ali investindo, falando assim, eu vou te apresentar uma fulano. Tá sabendo, fulano tá solteiro. Mas qual é a história da pessoa? Não é boa. Não, mas com você vai ser diferente. Não escolhe muito, não. Aí, infelizmente, é o que está acontecendo hoje com tantos casamentos. Que estão as pessoas aí frustradas, vivendo uma desilusão. Puxa, mas se eu não tivesse dado ouvido à minha família, casei por causa da minha família, casei para não ficar sozinha. Sim. E é engraçado, Jimmy, eu vou pedir a observação do irmão nesse aspecto, se é uma coisa ainda que está muito presente nessa forçação de barra, de vai ficar solteira, vai ficar pra titia, todo mundo casou e você não. Porque quando Jesus vai falar e é questionado da questão do divórcio, ele mesmo fala, tem alguns que não foram chamados para o casamento. Sim. Tem alguns que não têm esse dom. Sim. Os discípulos mesmo falam, Jesus, então é melhor a gente ficar solteiro, é mais fácil. Então, assim, me parece que não é necessariamente uma indicação bíblica, vamos dizer assim. Sim. Que a igreja não deveria ter esse tipo de forçação, a não ser que for por uma questão mais cultural. Nós vamos de novo barrar na cultura, né, Zé? Hoje, por exemplo, é possível eu conheço pessoas que decidiram não se casar e são extremamente felizes. É verdade. E aí tem um agravante, Zeca, quando a igreja... Posso fazer uma observação? Pode aí. Que são, inclusive, mais felizes do que aquelas que casaram. Eu sabia que você ia fazer essa. E não tem, a pessoa é tão bem... Porque, meus irmãos, às vezes a gente faz algumas coisas na vida, e aí não é só casamento, mas profissão. Quantas pessoas escolheram uma profissão porque o pai empurrou, porque a igreja obrigou? Verdade. Pastores. Com certeza. Gente, e o casamento é só mais um desses itens. E, de fato, tem pessoas solteiras que são muito mais felizes que quem casou. E um agravante, Zeca, quando é cristão, que é o tal do Deus que me preparou. Foi Deus que preparou, e outros que estão solteiros esperando no Senhor. Eu dou palestra para jovens, eu falo que tem jovens já com 40, 50 anos esperando no Senhor. Vai esperar, não é que Deus não vai chegar, não. É que você que tem que ir para cima. Faz uma chapinha, muda alguma coisa, entra nas redes sociais, dá um jeito. Eu estou esperando no Senhor. Deus confirmou. Como que Deus confirma uma relação? Quando Deus confirma, então ele está assumindo, não vai ter problema. Se Deus confirmou, depois tiver BO, fala com ele, que você falou que foi ele que confirmou. Sim. Será que foi Deus que confirmou mesmo? Mas na Bíblia tem várias citações que Isaac foi preparado, mas era necessário naquela época. Hoje você pode fazer, Deus só vai fazer para você o que você não pode fazer. Fica aí esperando um anjo vir e falar assim,
é aquele o seu escolhido. E a resposta foi clara, né, Jimmy? A citação foi para Isaac. E tinha um propósito. Para ele. Né? Não é uma questão que para todo mundo. Uma regra, agora, não é uma quando regra. as pessoas casam, olha, foi Deus que confirmou, foi Deus que preparou. Foi o meu ego, o meu eu, o meu desejo. Sim. Meu sonho. E até alguns profetas que queria dar uma... Eu conheço, Zeca, na prática clínica, atendendo um público cristão, de profetas que fez um casamento terminar para depois a pessoa ficar com a filha da profeta. Meu Deus do céu. E as pessoas, infelizmente, dão ouvido para isso. Então, nós vemos culturalmente que hoje existe essa pressão de casar, o medo. E aí nós vamos usar um ditado agora positivamente. Antes só do que mal acompanhado. Sim, você, se for para ter um casamento péssimo, não case. Por quê, Jimmy? E aí a psicologia ajuda muito. E eu, na minha terapia, já ouvi muito isso. Que o casamento não é para nossa felicidade. E, infelizmente, hoje, não só no casamento, mas tudo na vida, a nossa sociedade impõe isso, né? Que você tem que fazer alguma coisa para ser feliz. E não necessariamente vai ser assim. Sim. Eu dou um exemplo, Zeca. Você pega esse copo bonito, essa xícara bonita do Vejam Só, e ela tá sem nada de água. Tá sem nada de água. Você coloca um pouco de água. Eu vou olhar e vou falar assim, tá faltando, não tem água. Porque ela não tinha nada. Agora, se ela já está cheia de água, o pouquinho que você coloca soma, transborda. Sim. Então, quando eu caso com amor próprio, eu não estou casando esperando que o outro me ame, mas eu me amo. Sim. Eu estou casando para complementar, para viver uma vida a dois que faz sentido. Sim. Eu me amo, então eu quero amá-la da forma que eu me amo. Sim. E ela se ama e quer me amar da forma que ela me ama. Então, isso assim, agora a pessoa que entra no casamento com baixa autoestima, com baixo amor próprio, tudo que o outro dá para ela nunca é suficiente. Vai sempre sugar, né? Sempre pedir, você não me dá, você me abandona, porque você não tem. Agora, quando você tem, qualquer símbolo, Aí começam as cobranças, agressões, aí onde surge, né? Vem também as agressões, né? Sim. Porque aí fala assim, não, aí as cobranças, nesse vínculo de cobrar um do outro, o homem começa a agredir, a mulher começa a agredir, claro, porque foi tudo frustrado, ficou tudo frustrado nesse sentido. A ferramenta que o homem aprende, Zeca, desde a infância, o que é? Não deu certo no jogo de bolinha de gude, não deu certo no futebol. Briga. Vai pra porrada. Sim. Ele só tem essa ferramenta para usar dentro. Ele aprendeu assim. E aí nós vamos usar também homens agressores, namorados agressores, vêm de famílias agressoras, vêm de os pais que se agrediam. Então aquele foi o modelo que ele aprendeu de solucionar o problema. Então, dentro do namoro, teve o primeiro problema, ele vai buscar qual é a forma, qual é o remédio que tem. E aí um aconselhamento, um pastoral, uma terapia vai ensinar, meu amigo, existem outras formas de lidar com isso. E uma grande forma de lidar com isso, o Jimmy vai falar na sequência, é o diálogo. Mas parece, e aí eu fico com a impressão, pastor Eugênio, que a última coisa que a gente tem é conversa. É a conversa. E conversa boa, conversa saudável, uma conversa franca, aberta. Porque, por exemplo, parece que, pelo menos no caso que nós estamos abordando, no namoro, a mulher vai colocar as opiniões dela, o cara já vai bloquear. Muitas vezes usando, inclusive, aspectos da religiosidade para barrar isso. Aí ela já não quer mais falar, o cara já não quer mais ouvir, aí acaba o diálogo e vamos ver o que dá. E, às vezes, não vai dar bom, né? Sim. Vai dar ruim. Por que a gente tem tanta dificuldade de conversar? A mulher em si, ela tem muito vergonha de se expressar que ela está sofrendo. Ela quer mostrar um status que ela está bem, ela está feliz. Principalmente porque ela vê outros status de outras pessoas que estão felizes. Então, quando ela não diz a verdade dos sentimentos de sofrimento que ela está passando, principalmente se tiver alguém que é contra, alguém que não é a favor, ou alguém que não está passando alguma opressão pela família, ou que não concorda. Aí ela nunca fala. O que está acontecendo? Algum problema? Não, está tudo bem, sempre está tudo... Quando ela vem falar, ela já está no extremo que ela não aguenta mais. Ela já foi agredida, ela já foi ali sufocada, ela já passou por várias situações, aí ela vem no refúgio de, eu quero terminar e ele não quer, ele tá isso dentro da igreja. Ele não quer mais que eu tenha um contato, quer que eu saia dos grupos, ele não quer que eu tenha mais contato com as pessoas. Me ajuda porque eu não aguento mais. Eu não acredito, dentro da igreja,
participando da Santa Ceia, participando da mocidade, e você está passando... Por que você não falou isso? Ah, porque ele falava que ia falar que é mentira. Sim. Então, só que tudo isso só vem quando chega esse... Porque eu quero mostrar que o meu namoro é um namoro feliz. Eu estou feliz. Porque essas dificuldades, como o pastor Jimmy diz, psicologicamente, eu que não sei lidar com o meu namoro. Eu que não estou sabendo... cuidar do meu namorado, do meu noivado, eu que estou sendo exigente demais, eu que sou uma mulher chata demais. Só que você vai ver, é uma opressão em cima, não, você vai ficar comigo de qualquer forma. E você não vai contar nada para ninguém, nem para sua família, nem para os pastores, é eu e você. Nós vamos selar um pacto aqui, você não vai contar nada para ninguém. Sim. E quando ela vem, a mulher vem abrir a boca, ela já está num sufoco como... Sim, já num caso extremo. Extremo. E aí, pastor, sempre surge essa pergunta, eu gosto muito de bater nessa tecla aqui, porque eu observo que é uma questão que as nossas igrejas não estão preparadas ainda para ser uma comunidade terapêutica, de cuidado. Por exemplo, a irmã falou aí que muitas vezes a mulher não fala que tem problema porque ela não quer transparecer para as outras o sofrimento. Porque normalmente vai virar motivo de falatório, ou as pessoas vão dar risada. Ou, em alguns casos, vão até colocar um peso espiritual. Sim. Tá orando pouco, tá jejuando pouco, tá em pecado. Tá dando brecha, tá dando né? brecha. Tá dando brecha pro inimigo. Então, às vezes, ainda vai fortalecer isso. Se você tivesse orado mais, isso não estava acontecendo. Exatamente. E aí eu pergunto, o que falta para as igrejas serem essa comunidade de terapia? De cuidado, porque, gente, a igreja é o lugar onde a pessoa está doente. Jesus foi escancarado nisso, eu vim para aqueles que estão doentes. Porque se o cara não está doente, não precisa de mim. Se não precisa de mim, não vai ter salvação, ele quer outra coisa. Mas parece que as nossas igrejas são comunidades opostas, né? Dos extremamente santos e sem necessidade. O que falta? Hoje, eu acho que falta departamentos, criar departamentos nessas áreas, que é uma nova geração. Antigamente era só oração, a gente fazia uma campanha, ia para a parte da oração, aconselhamento na palavra e dava tudo certo. Mas hoje em dia a gente sabe que nós precisamos, não só no namoro, mas você vê, os nossos professores, eles não têm psicólogos, os nossos policiais não passam por psicólogo, os nossos médicos, os nossos enfermeiros. A gente vê o índice de suicídios, de situações que se tivesse um apoio psicológico, de orientação, da pessoa falar quantas coisas, quantas esposas de pastores não iam se suicidar menos, quantos pastores não iam se suicidar mais, os departamentos. Então, a gente levou muito tudo para o lado espiritual. Só que a gente esquece que Deus deixou outros departamentos que podem se associar com o espiritual, com a palavra, ajudar esses outros departamentos. Porque um jovem, se ele não sabe o caminho certo, mas a gente sabe que a psicologia, a gente sabe que há orientações, dicas, como o pastor está dando aqui, que um jovem está ouvindo agora e fala assim, nossa, eu estou me identificando com isso. E tem ajuda para isso? Tem ajuda. Só que no mundo dele, ele não sabe qual é o caminho a seguir. Só que nós queremos levar tudo para o lado espiritual. Não como o pastor Jim falou, é brecha, é falta de jejuar. Não, peraí. Você precisa... Use os hormônios. A gente sabe que muitas coisas vêm por questão hormonal. Sem dúvida. Os hormônios nos transformam, né? A gente sabe que essa parte... Você precisa... Mulher que não tem apetite sexual precisa... Às vezes está faltando hormônio. Tem um monte de mulher cristã que não sabe disso. Sim. Sabe? E o casamento está aí na falência, porque a igreja... O pastor Jimmy ministrou lá no encontro de casais falando sobre isso. Quantas mulheres abriram sua cabeça em outros encontros que ele tem ido. Então, quantas outras áreas podem ser orientadas? Sim. Só que são departamentos que precisam ser criados. Porque, não, mas na minha época não tinha. Na sua época não tinha essa necessidade. Só que hoje a gente tem os jovens 24 horas na internet, os jovens ligados no mundo escuro, que a gente sabe que existe, que às vezes nós mesmos não entramos, mas eles entram e eles precisam dessa orientação. Então, as escolas que nós estamos vivendo hoje, esses jovens matando crianças, matando professor, precisa ser mudado? Precisa. Só que a gente precisa o quê? Então, precisa de um outro departamento, que ainda não foi criado. Hoje eu estou cheio dos ditados populares, né? O pessoal dentro das igrejas brinca que o coração converte, os hormônios não, né? Sim. Então, precisa ter cuidado com os hormônios, porque é perigoso. Sim. Mas, bom, retomando aqui, Jimmy, antes da gente falar das comunidades terapêuticas, falar do diálogo. Olha, toda vez que a gente traz um psicólogo aqui, a primeira fala dele é vamos conversar, senta os dois, mas a gente parece tão simples, mas é a única coisa que a gente não faz
é conversar. Por que é tão difícil? Porque, Zeca, hoje nós estamos usando pouco diálogo não só nas nossas relações pessoais. Hoje as pessoas falam pouco. Hoje a gente só lê muito. A gente encurta frases para falar. Um bom relacionamento, e aí lá no casamento, um dos problemas fundamentais que acontecem é a falta de diálogo, que a partir dali nós vamos resolver outras coisas. E quando existe diálogo, existe um diálogo de uma via só. Só um fala, o outro escuta. Então não é diálogo. Dialogar é falar e escutar também. Então é necessário que o outro também escute. Dentro dessa ideia sua que você trouxe, Zeca, eu fiquei imaginando como seria maravilhoso a comunidade terapêutica e a igreja como sendo isso. Sim. E aí, da onde que vai ter que partir disso? Do interesse. Mas será que tem interesse hoje de ter uma igreja que é comunidade terapêutica? Não. Que trata dos seus membros, que cuida das emoções dele, dos comportamentos? Não precisa ser só psicólogos, não. Temos conselheiros, aconselhadores, psicanalistas, pessoas que têm essa experiência, coaches, por que não trazer isso para uma vida geral? De um olhar diferenciado, o olhar para o outro. Mas não da Ibope, Zeca. Nós gostamos, principalmente nós somos assembleianos, eu posso falar da minha casa. Nós gostamos de festa, nós gostamos de congresso, de casa cheia, de fogo caindo. Mas o quanto que nós precisamos tratar essas pessoas que estão ali. Sim. O quanto que depois, se eu sou impactado com o poder da palavra, eu gosto daquele movimento, mas o quanto que essas pessoas nas suas casas, nos seus dia a dia, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, no seu só guardado, tem esses conflitos e o quanto isso mexe com a pessoa de uma forma que ela está ali de uma pose bonita, mas por dentro está destruída, por dentro está se recorrendo a vários tratamentos psiquiátricos, psicológicos, para tentar entender, dar conta desse sofrimento. Então, observar isso dentro do namoro, na temática hoje, é evitar lá na frente sofrimento para várias famílias, que existe a estratégia do inimigo das nossas almas contra as famílias, e ele é muito estrategista, porque com 2 pessoas ele consegue atingir um número muito maior. Então ele vai no casal, já começa no namoro, que sabe, se o namoro for complicado, a chance do casamento ser complicado é maior ainda. Né? E o que ele menos quer são casamentos saudáveis, casamentos bons, para famílias saudáveis, para sociedades saudáveis. Quanto mais igrejas estiver saudáveis, mais a sociedade vai estar saudável. Sim. Quanto mais igrejas estiver aberto, menos bar, menos ponto de droga, menos pancadão vai ter. Então, é até uma questão de política pública. A igreja, ela faz um bem para a sociedade. Mas será que nós estamos transformando a sociedade? Será que nós estamos sendo esse agente transformador, que as pessoas estão vindo com as vidas todas machucadas, cheias dos seus vícios, e aqui está encontrando um amparo através da palavra, da transformação do espírito? Será que está acontecendo isso, Zé? E sempre me acende o alerta, porque assim, de fato, o programa hoje é voltado para essa temática de como perceber a violência do homem. E eu acho isso importantíssimo, e eu acho que a gente falou aqui bastante de alguns sinais que as mulheres precisam estar atentas. Mas quando a gente fala da época do namoro, por exemplo, eu fico com a impressão que a igreja não está preparada para esse homem que vai chegar para o pastor e falar: pastor, eu sou um homem violento, eu quero me tratar disso, eu quero mudar. Parece que ele não vai ter essa liberdade dentro da igreja com medo do julgamento. E vai falar: poxa, aqui todo mundo é tão santo. Como é que eu vou expor o meu pecado? Parece que a gente não tem esse ambiente propício para tratar isso. Bom, nós estamos falando aqui da violência, a gente poderia colocar diversos temas. Vício em pornografia, que é uma temática, um tabuzaço. Jogo de azar, álcool, vícios, drogas. Pronto, tudo aí. Né? E entendendo, Zé, que é muito bom te pontuar que a violência só não é física, não. Existe uma violência velada, que é a violência psicológica. É humilhar, fazer a pessoa se sentir mal. É falar: você é louca, você não está vendo nada. Isso é violência psicológica. Talvez a pessoa fale assim: ele nunca me relou a mão. Sim, mas com palavras, tem palavras que é pior do que um tapa. E as mulheres sabem muito bem disso. E uma palavra, às vezes, machuca tanto, Zeca, que às vezes eu atendo pessoas de 60 anos que não esqueceu uma palavra que foi dita para ela. Sim. Aquilo ainda está guardado na alma, no coração. Então, assim, não, ele nunca relou a mão em mim, mas faz você se sentir humilhada, não faz você sentir quem você é, sabe? Tenta sempre destacar, às vezes como brincadeira, entre os amigos, destacar um defeito dela. Olha que roupa que ela veio hoje, olha esse cabelo. Isso é violência.
Sim. Isso não é legal, isso tem que ser pontuado. E não só para quem está ali, para quem está assistindo. Que às vezes a gente está numa posição de não fazer nada. Vê uma situação, ô irmão, não faz assim não. Não é bacana o que o senhor falou da sua esposa, não. Sim. Não é bacana o que você está fazendo com a sua namorada, não. Nós temos essa obrigação de não ser conivente. Mas, Jimmy, e aí eu vou aqui... Toca aí a polêmica aí, se tiver um alerta, alguma coisa aí de polêmica, nós vamos encerrar o bloco com essa. Pegando fogo. A igreja parece que reforça esse tipo de comportamento, pastor Jimmy. O Jimmy falou aqui de vários tipos de violência, eu vou incluir mais um, que é a violência religiosa. A mulher, eu fico com a impressão que quando a mulher procura a igreja vai... Não, mas calma, não é assim... Vamos orar, vamos cuidar. Sim. Se já tiver casado, então, aí é pior ainda. Porque daí dificilmente vai apoiar o divórcio. Nunca te deixou faltar nada. Já tive caso assim. Irmã, já te deixou faltar alguma coisa? Então, quer dizer, um tapa não dói, né? Um tapa não dói. Imagine. Então, mas aí é a falta da preparação da igreja, né? Eu falo assim, as igrejas se preocuparam hoje em construir tantos grandes templos, mas não se preocuparam em construir escolas. Porque se a criança vem já formadas com orientações dentro da escola, com a juventude, com a adolescência, ele já tem uma bagagem para poder hoje ser melhor nas atitudes dele. E quando ele chega no namoro, no noivado, ele já tem uma preparação melhor. Porque, como o pastor Dimes diz, a gente está preocupado com grandes congressos, que vai trazer grandes pregadores, mas a base mesmo de ensinamento, porque já está sendo ministrada a palavra, só que a palavra eu posso ter 20 anos de cristão, não vai atingir o meu objetivo do sofrimento que eu estou passando. Às vezes, por eu não ter dado um filho homem, que antigamente as mulheres eram muito cobradas, porque você não me deu um filho homem, eu sou um homem infeliz, a minha culpa da minha infelicidade é sua, é uma palavra. Só que a mulher vai carregar essa culpa, essa infelicidade, eu não pude fazer meu marido feliz, eu nunca pude dar um filho homem, e a mulher, ela se torna, essa palavra, não faltou nada para ela, mas essa palavra está trazendo ela infeliz, faz ela cometer o suicídio, faz ela ter depressão, faz hoje um monte de mulheres cristãs estar dentro da igreja sem vontade de viver, pensando num divórcio, de palavras que veio lá atrás. Mas o que a igreja faz? Ela não tem suporte para isso. Não, ora que vai passar, ora que vai passar. Não vai passar, porque é uma dor da alma. Vamos fazer uma cura, vamos regredir, vamos lá atrás. Não vai, porque está aqui dentro, a palavra ficou marcada. Então, assim, hoje, nós e muitas igrejas hoje não aceitam, eu conheço milhares de pastores que não aceitam terapia familiar, não aceitam psicologia, não deixam os seus membros fazer psicologia, não aceitam. Até porque tem infelizmente, muitos pastores envolvidos nesse tipo de situação também, de violência doméstica. É triste, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar e encarar e, às vezes, até expor também. Preciso encerrar o bloco. Quando o assunto é bom, passa rápido. Quando é polêmico, passa mais rápido ainda. Mas, no próximo bloco, meus convidados vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você. Isso é uma questão prática, para você que vivencia essa situação, para você que observa esse tipo de situação ao seu redor, o que fazer para mudar esse tipo de prática, tá bom? Antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, da teologia, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota direitinho o número, amanhã, horário comercial, você liga. E este número também é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a Secretaria da Grade, tá bom? Além disso, vou deixar aí o site da HIT, as redes sociais da HIT, você que curte a emissora, a programação, os temas, os assuntos, os programas, os apresentadores, o nosso jornalismo. Tem muito material para você dos bastidores. Inclusive, aí você vai ficar sabendo antes de tudo aquilo que vai acontecer na nossa programação e também rever aquilo de mais importante que aconteceu, tá bom? Então chega por lá, tem muito conteúdo para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios a pastora Giane Lima e também o psicólogo Jimmy Magalhães. E a pergunta que nós estamos procurando resposta, né? Se é possível no namoro observar um comportamento violento do homem, algumas características que indiquem que esse homem será violento, e acho que ficou claro que isso é possível. Nós que precisamos estar atentos a esses comportamentos. Agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer uma aplicação para você que nos assiste. Para você que sofre com esse tipo de situação, que ainda está no namoro, de repente alguma questão para você poder observar mais atentamente e até sair dessa situação. E para pessoas que estão próximas também ficarem atentas, às vezes o pai, a mãe, que tipo de observação ter no namoro, no namorado ou na namorada do filho, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha e manda sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no programa durante esse mês de maio vai concorrer a um presente, um mimo do Vejam Só para você. Como participar? Mande a sua foto para as nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou pelo Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só e você vai localizar ali a nossa página, o nosso perfil nas redes sociais. Vá direto nas mensagens e por lá mande a sua foto. Faz uma selfie, pode ser na horizontal, na vertical, uma foto simples, não precisa de muita produção. Assistindo Vejam Só e mande, junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Você vai aparecer aqui e vai concorrer a um prêmio do Vejam Só, tá bom? Vamos aí às fotos que nós separamos para o dia de hoje. E a primeira delas vem aqui do Guarujá, cidade do litoral de São Paulo. E quem aparece aí, olha, sério, acompanhando o programa, é o Sandro Marques Barbosa. Boa, Sandro, meu irmão. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Muito bacana receber a sua participação aqui acompanhando o Vejam Só também. Nosso abraço carinhoso, meu irmão, a você e a toda a galera do litoral aqui de São Paulo que nos acompanha. Saindo de São Paulo, nós vamos lá para Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. E a nossa telespectadora aí é a Fátima, acompanhando o Vejam Só também. Olha lá, eu todo assembleiano, não, todo assembleiano não, né, que tô de barba. Na Assembleia não pode barba, mas tô ali todo chique. Obrigado, viu, Fátima? Toda sorridente, nos acompanhando também. Grande abraço, viu, a toda a galera de Pernambuco que nos assiste. Terra maravilhosa, que o meu abraço carinhoso ao estado de Pernambuco. Encerramos as fotos de hoje lá na região sul do país, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, capital do Paraná. E quem nos acompanha toda sorridente e feliz é a Sara Valentina. Obrigado, viu, Sara, pelo carinho, obrigado pela foto, por acompanhar o programa. Que o programa seja bênção, viu, na sua vida também. Deus abençoe demais sua caminhada, Sara. Nossa oração é que o Vejam Só contribua para o seu crescimento. Faça você que nos assiste hoje, como os nossos telespectadores, mande a sua foto participando. Você vai concorrer a este mimo, a este agrado do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa esta belíssima caneca, tá bom? Ela tá linda, nós vamos mandar para você. Nas próximas canecas que nós fizemos, nós vamos testar outras cores, tá? Mas essa branca ficou belíssima e nós vamos mandar aí na sua casa. Então mande a sua foto e participe, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para encerrarmos, para cada um. Considerações finais de uma aplicação. Vou começar com o Jimmy esse bloco e aí nós encerramos com a pastora Giane, tá certo? Por favor, Jimmy, 3 minutos, vamos lá. Bom, finalizando essa temática, né? Que todos esses pontos que foram tratados aqui, de identificar, você analise tanto para você que está num envolvimento, é um aconselhador, é um pastor, é um líder, é um familiar, é um pai, é uma mãe, é um tio. É necessário, sim, mudanças de paradigmas, é necessário começarmos a pensarmos diferente, porque a pessoa se relaciona com a outra para ser feliz, Zeca. Né? É isso, é o amor que mantém isso. Hoje, a gente até brinca com a definição de casamento, que é sofrimento, que quer sofrer. Todos os homens deveriam casar para saber o que é sofrer. A minha amiga Helena Passarelli postou isso hoje, um abraço para ela. Entendeu? Então, assim, não. Casamento é bom, é instituído por Deus, o amor, mas é necessário, enquanto identificar essas situações, procurar ajuda. Né? Às vezes, a própria pessoa, que é o suposto agressor ali, que pode... Tem sim jeito, Zeca, não é uma coisa que não tem jeito. Nós temos aí experiências muito
positiva de homens que identificaram isso. Inclusive o Ministério Público do Estado de São Paulo também tem uma cartilha para quem quiser acessar o site do MP, né? Mulher, vire a página. Uma cartilha da minha amiga Gabriela Mansur, então promotora, a doutora Silvia Chacam, a Valéria Escaranzi, que identifica e dá orientações para as pessoas. As pessoas têm que saber onde procurar ajuda. O que eu faço se eu já estou num relacionamento assim? O que eu faço? Programa pastor, pastora, doutor. O que eu faço? Primeira coisa, você precisa se identificar. Olha, eu tenho esse problema. E procurar ajuda, que tem problemas que a gente não... Mas eu já fui até o meu pastor, ao líder, e voltei com informação errônea. Olha, ele te bate? Não, você deixou de faltar alguma coisa, então fica aí, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Não é assim. Você tem que passar pela prova dando glória a Deus, mas feliz da vida, não sendo vítima de violência, não sendo agredida, não sendo humilhada. Então procura ajuda e é bem melhor, se uma situação não está saindo inconforme, que se termine. É melhor você encerrar uma situação dessa que a pessoa não quer mudar, não aceita ajuda, não aceita conselho, não aceita terapia, não aceita aconselhamento. Se você insistir nisso, você está insistindo para a sua saúde, para a sua vida, inclusive, e para a sua felicidade. Então, assim, é necessário identificar situações ruins e já abortar desde o começo, já tratar ali. Que eu tenho certeza que um bom namoro, mesmo com as dificuldades, homens que tinham características que herdou ali culturalmente, familiar, né? Mas entendeu esse processo, vai ser um bom esposo desde que aceite cuidado e ajuda, Zeca. Amém. Obrigado, Jimmy, pelo carinho, pela contribuição, que essas palavras encontrem terra fértil, meu irmão, minha irmã, no seu coração, porque é um assunto delicado e que nós precisamos combater e encarar essa situação. Não dá para ficar cobertando e nem jogando para debaixo do pano. A hora da gente falar sobre isso. Meu irmão, que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo carinho. Os contatos do Jimmy estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Leva o Jimmy lá na sua igreja para falar sobre essa questão de saúde mental e relacionamento. Bom, é uma série de opções. Dá para levar o Jimmy para falar de tudo lá, tá bom? Os contatos estão lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Pastora Giane, 3 minutinhos também para a irmã. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Tudo que foi dito nessa noite, a gente sabe que é um período pouco, mas de uma importância muito grande. E que bom seria se nós falássemos sempre, né, de sugestões para esses jovens que às vezes estão num mundo desconhecido. Tudo está sendo novo, tudo uma época nova, que eles estão se descobrindo. E eu acho que os namorados, noivo, ainda há solução. Não é, vou desistir de tudo. Não, procura primeiro orientação, procura uma pessoa mais madura, fale com a sua família, traga a família, né, que às vezes a gente esconde da família o que está acontecendo. Tem como mudar ainda a situação. Como o pastor Jimmy disse, o casamento é bom, né? Claro, tem as dificuldades, mas é bom, né? A gente chora nos momentos de tristeza, sorri nos momentos de alegria, mas é bom, não é? Mas é como também o pastor Zeca disse, nem todos é para o casamento. Sim. E às vezes a gente precisa identificar se a gente é para o casamento. E se não for, a gente não tem que ficar se lamentando, tem muitas maneiras de sermos felizes. E hoje o que a gente não pode é viver uma vida de engano para si próprio, numa ilusão que não é para mim, vamos dizer, não é para mim o casamento. Então, busque orientação. For necessário uma psicologia, um psicólogo para você conversar, você descobrir a sua parte emocional, as suas frustrações, a origem da sua família te traz algum transtorno, você precisa ser sarado, precisa tomar alguma medicação. E tem pessoas que precisam tomar medicação para controlar, né, as suas emoções, né, para ficar uma pessoa quem é bipolar, né, quantas outras coisas. E as pessoas vivem bem. Então, há recurso. A gente ora, faz a nossa parte, a parte espiritual, e há medicina, há recursos na Terra para que nós possamos, hoje ainda, mudar o quadro desses jovens, desses noivados, esses casamentos que estão por vir, né? Eu creio que Deus está no controle das nossas vidas, só que nós precisamos procurar ajuda, que você procure ajuda enquanto há tempo. Eu creio que você está assistindo esse programa hoje porque você precisa
ser orientado ainda à solução. Amém. Sem dúvida nenhuma, a solução. E eu acho que é só para enfatizar essa questão, nós servimos a um Deus do impossível, que opera grandes milagres e maravilhas. E um dos grandes milagres de Deus foi nos deixar em mãos diversas ferramentas. A psicologia, a medicina, a ciência é um grande milagre de Deus. Deus não vai ser menos poderoso se a gente for no psicólogo e ele nos ajudar nessa caminhada. A vida do psicólogo lá para abençoar a sua vida. Exatamente, meu irmão. Deus é poderosíssimo e esse é um grande milagre e nós devemos, de fato, utilizar essas ferramentas que Deus deixou em nossas mãos. Os contatos da pastora Giane estão à sua disposição, também lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do ministério e do trabalho da nossa irmã também, tá certo? Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete e nós perguntamos lá no Instagram quais sinais indicam que um homem pode ser violento. 42% falaram desse comportamento controlador e possessivo, assim como 42% escolheram essas explosões de raiva sem motivo aparente. São bons sinais também. 16% optaram por essa opção, que nenhum sinal é um indicador definitivo. De fato, eu acho que ficou claro aqui na nossa conversa que existem sinais e que eles devem ser observados e que devemos estar atentos a isso, porque eles vão aparecer em algum momento, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua contribuição, que fez parte dessa construção do Vejam Só. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um Vejam Só, preparado sempre com muita dedicação e carinho para você que nos acompanha. E a nossa oração é que o Vejam Só seja bênção na sua vida, que te edifique, te faça crescer e que te ajude também em momentos de dificuldade. Forte abraço e até a próxima.